Irmãos queridos, uma enorme alegria estar aqui novamente. Quero saudá-los com a bendita e a preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2. A partir do verso de número 13, Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 13 até o verso de número 28. A palavra do Senhor nos diz assim: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas e fariseus, vendo-o comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Porventura podem jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu que, ao atravessar em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos fariseus: Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Que Deus nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém, irmãos? Irmãos queridos, é muito importante nós lembrarmos da natureza do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, com certeza, foi a pessoa mais encantadora que já pisou nesta terra. O Senhor Jesus Cristo, com certeza, foi a mais bela pessoa que já existiu na humanidade. Ele, com sua simpatia, se me permitem dizer assim, ele com seu carisma, se me permitem dizer assim, atraía as multidões. As pessoas queriam estar onde Jesus estava. As pessoas queriam ouvir da sua palavra, porque ninguém jamais falou como ele.
As pessoas necessitadas queriam receber dele uma visitação da bênção de Deus, dele um milagre que resolvesse os seus problemas. E isto aconteceu, de fato, muitas e muitas vezes. De modo que nós temos facilidade em perceber que onde quer que esta pessoa linda, maravilhosa, especial, a mais atraente de todas, a mais carismática de todas, a mais simpática de todas, a mais acessível de todas, o Senhor Jesus Cristo estivesse, ali afluíam multidões. Mas é importante também lembrarmos que da mesma maneira que Jesus atraía várias pessoas para ouvirem da sua palavra, ele também atraía oposição. E é nisto que eu quero chamar a sua atenção nesta noite. O Evangelho é maravilhoso. É a boa nova de Deus na bendita pessoa do seu Filho ao coração do pecador. Porém, nós devemos lembrar que o Evangelho, ao mesmo tempo que salva, abençoa e transforma, denuncia aqueles que não querem saber do Filho de Deus. Assim como Jesus atraía pessoas necessitadas, ele também atraía inveja. Assim como o Senhor Jesus Cristo, na pregação do Evangelho, e preste atenção, faço questão de deixar isso claro, a pregação do Evangelho não é apenas uma mensagem acerca de algo, mas é uma pregação acerca de uma pessoa. O próprio Evangelho, o próprio Cristo, ele também atraía rejeição. É disto que esses 3 parágrafos que nós lemos está tratando, que o Evangelho traz em si a possibilidade de abençoar e também a possibilidade de amaldiçoar. Um leitor mais desavisado pode ficar pensando ou com essa impressão que tudo era maravilhoso, que tudo era lindo, mas a pregação do Evangelho tanto abençoou como suscitou inveja, tanto curou como suscitou disputa, tanto transformou como também atraiu para si os mais terríveis inimigos. É o mesmo Evangelho. Uns foram abençoados, é o mesmo Evangelho. Outros foram amaldiçoados. Pedro, na linguagem de Coríntios, o apóstolo Paulo diz, é o mesmo perfume, mas para uns é perfume de salvação. É o mesmo perfume, mas para os outros é perfume de perdição. Imagine nessa figura do Evangelho o bom perfume de Cristo. É sempre o bom perfume de Cristo. Os generais entravam nas cidades trazendo flores. Eles eram os vencedores. Aquele perfume no ambiente lembrava o general vencedor. Mas o general vencedor trazia os derrotados como escravos. Para algum era festa e para algum era lembrança, o mesmo perfume de que agora nós estamos na mão do vencedor. Por que é importante nós dizermos isso, irmãos? Porque dependendo da nossa postura, dependendo da forma como você recebe este Evangelho, dependendo da maneira como você o acolhe, é possível que você não esteja vivendo da maneira que Deus espera que você viva. Se não vejamos, em primeiro lugar, esse conflito do Evangelho, ele se dá exatamente na dinâmica da aceitação e da rejeição. Jesus está passando, ele passa pela coletoria, e na coletoria, pense na cena, ele chama Mateus, ele chama Levi para ser parte do seu grupo mais íntimo de discípulos. É maravilhoso perceber que no Evangelho os pecadores são aceitos. É maravilhoso perceber que no Evangelho Jesus atrai para si homens
desprezados. E se havia alguém que podia entender acerca de rejeição, era Mateus. Porque quando nós temos coletoria, nós precisamos lembrar que Mateus era associado ao status romano. Roma dominava a Palestina, preste atenção nisso. Roma dominava a Palestina, e assim os romanos vendiam para os altos generais o poder de captar impostos. Vendiam para os seus comandantes militares o poder de captar impostos. Porém, nem todos esses militares tinham habilidade comercial. Nem todos esses militares tinham acesso à língua dos outros povos. O que é que esses militares romanos faziam? Eles terceirizavam o seu trabalho. Eles chamavam alguém do povo e diziam: eu vou vender o meu poder de imposto de renda para você, e você vai trabalhar para mim me pagando uma porcentagem. Ou seja, Mateus era considerado um alto traidor de Israel, porque ele cobrava impostos para o dominador. Irmãos, não é simples isso. Quando eu falo aqui imposto de renda, alguém tem simpatia? Hein? Eu preciso orar por você. Alguém tem simpatia aqui quando eu falo pagar imposto? Quando eu falo o leão da receita, alguém fica feliz, o leão da receita. Não, nos causa uma certa repulsa. É exatamente isso que estava no contexto aqui. Há uma rejeição deste homem. Ele lembra a corrupção, o asco que nós temos quando nós vemos tantas notícias de corrupção. Era isso que se sentia em relação a Mateus. Aquela rejeição à ideia de imposto de renda que nós temos, era exatamente isso que havia contra Mateus. E a sociedade fazia questão de deixar isso claro: nós rejeitamos você. O coletor de impostos sofria todo tipo de rejeição. Ele tinha rejeição social. Por quê? Porque ele era alguém que trabalhava para o dominador. Ele tinha rejeição religiosa, porque Pedro, ao aceitar ser coletor dos romanos e ter comunhão dos romanos, ele era expulso da sinagoga. Ele tinha rejeição conjugal. Preste atenção nisso. Era tão sério ser um cooperador de Roma que alguns mestres da lei aceitavam que a mulher solicitasse divórcio se o seu marido aceitasse ser coletor de impostos para Roma. Ou seja, o símbolo de Mateus aqui é o símbolo dos rejeitados. E veja que coisa fantástica. Jesus o aceita. Aqueles que são desprezados, aqueles que são expulsos da comunidade, aqueles que têm todas as perdas possíveis, aqueles que são dominados pelos dominadores deste mundo, aqueles que são rejeitados por todos, estes Jesus chama para si. Que coisa maravilhosa, irmãos. Amém, irmãos? Quem é Mateus? Sou eu. Quem é Mateus? É você. Nós, rejeitados por causa da nossa miséria, nós, rejeitados por causa do nosso pecado, nós, outrora rejeitados por causa da nossa condição de rebeldia, agora somos aceitos pelo Filho de Deus. E nesse conflito entre aceitação e rejeição, o Evangelho vai sendo propagado. Mas algumas pessoas não se alegram com isso. Os fariseus começam a dizer: escuta, ele come com pecadores. Escuta, ele não sabe quem é esse que está com ele à mesa? Perceba, por favor, irmão, é nisto que eu quero que você pense nesta noite. Que efeito o Evangelho produz na sua vida?
Você se alegra por ser um pecador aceito por Deus. Você se alegra quando outros pecadores são aceitos por Deus. Esta é a natureza do Evangelho, que revela a bondade de Deus, mas também revela a maldade dos homens. Há pessoas incapazes de se alegrar com um Levi que se arrepende. Há pessoas incapazes de colocar o seu coração em alegria, porque Jesus abraçou um rejeitado. E no mesmo Evangelho que fala que Deus me aceita, existem pessoas reprovadas porque não conseguem sentir alegria por um pecador que se arrepende. Reverendo Abelardo Nogueira Júnior, meu amigo, tem um trabalho com profissionais do sexo no centro da cidade de Belo Horizonte. A primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte está na região central da cidade, uma região bastante degradada, onde várias profissionais do sexo atuam, trabalham, por se dizer assim. E lá, nesta igreja, reverendo Abelardo fez um convênio, evangelizando estas mulheres desprezadas, rejeitadas. A igreja abriu suas portas nesse convênio, colocou professores para uma alfabetização e profissionalização dessas mulheres, e, além disso, ofereceu um salário mínimo e uma cesta básica. Amém, irmãos? Desculpa, Pedro, pode dizer amém aqui? Não pode, né? Amém, irmãos, não é? Coisa linda, não é isso? E sabe o que aconteceu? As mulheres começaram a se converter. E alguns da comunidade começaram a se assustar, dizendo, escuta, e se essas mulheres continuarem se convertendo? Reverendo Abelardo disse, a gente mata. Simples assim. Porque se é problema para nós uma pessoa se converter, porque nós teremos que dar mais salas, nós teremos que dar mais cesta básica, nós precisamos dar mais sustento, se é problema para nós, nós não entendemos a natureza do Evangelho, que abraça o pecador, que recebe os rejeitados, que transforma corações. Porque eu era um rejeitado, porque eu fui um transformado, porque eu fui recebido por Cristo, agora eu tenho capacidade de me alegrar com aqueles que são alcançados pela mesma graça que eu. Irmãos, não é só receber o Evangelho, é aceitar esse Evangelho e se alegrar quando outros também aceitam. Você tem essa alegria? Você tem essa alegria em compartilhar essa boa nova? Você tem esse prazer em dizer, eu fui um desses pecadores, outrora rejeitado, mas agora abraçado pelo Salvador? Você consegue ver alguém entrando na igreja com a vida totalmente deteriorada, com a vida desgraçada no pecado, e dizer, louvado seja Deus, porque essa pessoa está entre nós? É o mesmo Evangelho. É o mesmo Evangelho que alcança os rejeitados, que aceita os pecadores como eu, mas que demonstra uma atitude de fariseus e escribas que não é capaz de se alegrar quando isso acontece com o outro. E mais, Pedro, não faz nada para que isso aconteça com aquele que está com ele. Nessa dinâmica da Boa Nova, neste conflito que a Boa Nova revela, existem aqueles que celebram a aceitação, mas existem aqueles que dizem, pode rejeitar, não come com esse Mateus não, não senta com esse Levi não, não recebe nenhum pecador não. Uma atitude muito estranha, irmãos. Mas é o mesmo Evangelho quem demonstra quem nós somos. Há uma segunda questão desta dinâmica acerca
do Evangelho, que ao ser pregado demonstra esse conflito entre esse povo que é salvo, entre esse povo que celebra e esse povo que tem no seu coração azedume. Alguns irmãos queridos aqui têm o carinho sempre de me cumprimentar e falar acerca do papai, né? Papai morou nesse bairro, papai várias vezes aqui esteve, nos primórdios do trabalho, e teve uma relação muito afetiva com os irmãos aqui. Vou lembrar do papai. O texto fala desse conflito aqui com celebração versus azedume. Papai usava essa palavra azedume para falar de gente azeda. Qual é a celebração? Qual é a celebração? Mateus foi aceito por Deus. Não há mais rejeição agora. Os pecadores podem ser abraçados pelo Filho de Deus e alguns celebram. É por isso que Jesus fala da história aqui, preste atenção nisso. É por isso que Jesus fala da história aqui de uma festa de casamento, Ivan. Está no clima da festa ainda, filho? É? A festa fala dessa celebração de Deus. É o Evangelho que celebra a conversão do pecador. É importante nós lembrarmos que, resgatando a história de uma coletoria, nós também precisamos resgatar a história do que é uma festa de casamento na cultura judaica. Tirando as festas religiosas, irmãos, a festa de maior importância entre os judeus era uma festa de casamento. Eram festas que duravam dias, se não semanas. Era a festa mais importante da cultura, era a festa mais aguardada da comunidade, era a festa mais gostosa de participar, porque demorava dias e dias e dias. Era falta. Havia alguns registros que falavam destas festas durando até 3 semanas. Irmãos queridos, a festa de casamento judaica demorava mais do que alguns casamentos em nossos dias. 3 semanas. Só a festa. Era muita festa. Era bastante celebração. Era muita alegria. Porém, aqueles que não recebem o Evangelho, eles são incapazes de celebrar. Eles começam a falar, Cristo come com os pecadores. Eles começam a falar, Cristo recebe pecadores. Eles começam a falar, os discípulos de João jejuam, nós jejuamos, por que é que os teus discípulos não jejuam? Eles têm azedume no coração, eles não conseguem celebrar, eles não conseguem festejar, eles não conseguem ter alegria, eles não conseguem, irmãos, ter prazer em ver Deus fazendo uma obra maravilhosa entre os rejeitados e os pecadores. E você deve se lembrar desse clima de festa, porque é de festa que o Evangelho nos ensina que Deus participa quando um pecador se arrepende. Jesus, em Lucas capítulo 15, diz que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E preste atenção nisso. Tem uma pegadinha aí, Pedro. Pedro, tem uma pegadinha exegética aí. Porque nós costumamos a dizer que os anjos do céu celebram quando o pecador se arrepende. É verdade, mas não é exatamente isso que o texto diz. O texto diz que há alegria diante dos anjos de Deus. Irmãos, é simples. Quem é que está diante dos anjos de Deus? O próprio Deus. O texto está dizendo, então, que todo o céu está em festa, mas que, principalmente, Deus está em festa quando um pecador se arrepende. E Jesus diz aqui, o noivo está entre vós, façam festa. Aqueles que não entendem do Evangelho, eles querem falar de regra, eles querem falar de lei, eles sempre querem falar alguma coisa que está errada.
Eles não conseguem fazer o seu coração celebrar. Eles são sempre pessoas azedas. Vocês devem conhecer o crente enxaqueca, né, irmãos? Conhece o crente enxaqueca? Parece que o cara está sempre com dor de cabeça, sempre irritado, sempre com a testa franzida, sempre tenso, sempre procurando defeito. Jesus está fazendo uma festa porque Levi se converteu, e eles estão querendo fazer jejum. Jejum em dia de festa, irmãos. Tem coisa mais imprópria, irmãos, do que jejum em dia de festa? Vou fazer uma proposta para os irmãos aqui. Dia 24 de dezembro, jejum de 2 dias. Você aceita, não? Pastor, vamos fazer outro dia? Não é assim que nós pensamos? Dia 24 não dá, né, irmãos? E vocês percebem que eu não estou perdendo nenhuma festa mais, né? Eu não estou perdendo festa, não. Vamos falar de jejum outro dia? É isso que Jesus está falando aqui. Tem festa porque Levi aceitou o evangelho. Tem festa porque o pecador se arrependeu. Aquele outrora rejeitado, agora foi abraçado pelo amor de Deus. Eles querem falar de jejum na hora de fazer festa. Eles estão sempre descontentes, eles estão sempre com dor de cabeça, eles estão sempre achando defeito, eles estão sempre querendo melar a festa. O nosso coração deve estar em festa quando Deus faz a sua obra. Mas nós não nos importamos tanto com a obra assim, porque nós sequer soltamos um rojão quando o pecador se arrepende. E é claro que eu estou falando em sentido metafórico. Eu fui pastor de uma senhora muito, muito competente. Uma irmã querida, irmãos. Falo de coração. Muito querida. Era minha diretora do departamento de música, uma pianista fantástica, uma musicista muito culta. Mas, Pedro, como ela pegava no pé dos jovens, rapaz. E ela pegava no pé dos jovens na pior hora do dia. Na saída do culto, na hora de me cumprimentar. Hoje o som estava horrível, hein? Quem é que é aquele rapaz tocando aquele piano? Sempre, sempre reclamando dos jovens. Um dia me aborreci. Disse para ela, olha, irmã, é o seguinte, a senhora vai continuar reclamando dos jovens? Eu vou, pastor, sempre que estiver errado. Então, vou fazer um acordo entre nós aqui. A senhora só comenta a sua reclamação quando passar aqui na igreja, quando a senhora tiver 5 elogios. Se a senhora tiver 5 elogios para fazer, só faz uma reclamação, tudo bem? Senão a senhora não passa mais aqui na porta para fazer reclamação de nada. Fez 5 elogios, irmãos? É difícil elogiar? Não é difícil elogiar? É difícil elogiar, porque nossos corações, muitas vezes, estão azedos. Há um conflito aqui no Evangelho. Alguns celebram. Jesus fala, o noivo está conosco. O noivo está entre nós. O noivo significa a festa começou e a festa está em andamento. Vamos nos alegrar. Eles têm que falar de outra coisa, eles têm que cobrar outra coisa, eles têm que lembrar algo errado, infelizmente. Nesta dinâmica do Evangelho, preste atenção nisso, existem os rejeitados, e existem aqueles que são aceitos. Deus recebe, mas muitas vezes nós não estamos recebendo e não estamos fazendo nada para receber. No mesmo Evangelho, existe a dinâmica da celebração. Nós fazemos festa por alguém que se arrependeu, mas tem gente sempre olhando para o que está errado e azeda de coração. Não fez nada para celebrar. Não consegue ter o coração alegre com o Evangelho. E, por último, existe a questão da transformação versus a acomodação. É o mesmo Evangelho.
E Cristo diz assim, veja que coisa fantástica: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Há uma nova vida. Mateus é recebido nos braços de Jesus. Mateus, Levi, é recebido da coletoria, aquela coisa que simbolizava a rejeição, aquela coisa que simbolizava o pecado, e agora é recebido nos braços de Jesus, e o noivo está presente, portanto, façamos festa. Mas essa festa, irmãos, é porque o coração do pecador foi transformado. Esta festa não é uma festa sem causa. É porque Jesus começa uma obra nova numa nova vida. Segundo aos Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, ajudem-me. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É a transformação do pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus morreu por mim. Eu venho como estou. Vem, Levi, para a sua vida ser transformada. Não é eu venho como estou para continuar como eu era. Amém, irmãos? Amém. Não é eu venho como estou para continuar como eu era. Jesus não faz remendo. Jesus não usa odre errado. Ele faz novas roupas. E tudo nele, como este vinho, é novo. A pessoa vem como era, para agora ser aceita, a fim de que nesta aceitação a sua vida fosse vivida em novidade. Coração transformado, vida transformada, mentalidade transformada, propósitos transformados, impulso de vida transformado, motivação do coração, tudo transformado para a glória de Deus. Que bom! Levi abandonou a coletoria, o seu emprego de funcionário público, ele abandonou para simbolizar assim o começo de uma nova vida, mas existem aqueles que não são transformados, que não se alegram com a transformação e, infelizmente, continuam no engano. Que, infelizmente, continuam no engano. A transformação da vida não alcança escriba e fariseu. Escriba e fariseu não aprende nada. Você tem 3 parágrafos aqui, eles não são tocados por Cristo, eles não fazem festa, eles não querem aprender nada acerca de Cristo. É o mesmo evangelho que fala do Cristo que transforma e de pessoas que, infelizmente, não aprendem nada acerca de Deus. O fariseu olhava para Cristo e dizia: o que é que eu tenho para aprender com ele? O escriba olhava para Cristo e dizia: para que eu teria a minha vida transformada? Para quê? Para quê? Será que nós não estamos assim, irmãos? Será, meus irmãos, que nós não estamos assim? É claro que ninguém aqui vai dizer que está com a vida perfeita. Seria muito, obviamente, cara de pau, né? Amém, irmãos? Mas também você não diz nada em que precisa ser transformado. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? É esse o problema dos fariseus. O Evangelho abre as portas para uma vida transformada, maravilhosamente nova em Cristo. Fariseus e escribas não querem. Não há transformação na sua vida. Será que em nós o Evangelho também não está denunciando isso? Que você vive como se a velha vida e a nova vida não tivessem nenhuma diferença? Irmãos queridos, Jesus Cristo nos ama tão maravilhosamente que Ele nos recebe como estamos.
mas Ele nos ama tão profundamente que não quer que continuemos sendo quem somos. O Evangelho significa transformação. E isso nós precisamos levar a sério. Eu não posso dizer como aquele sujeito do testemunho que diz assim: eu antes de Cristo fumava e tossia. Depois de Cristo eu fumo e não tusso mais. O que aconteceu com essa vida? Irmãos queridos, a boa nova do Evangelho aceita os rejeitados. A boa nova do Evangelho fala que o noivo está entre nós. A celebração. A boa nova do Evangelho fala de um coração transformado, transformação, um vinho novo. Sim, é o mesmo Evangelho, mas que também diz de gente que não se alegra, que não celebra e que não mudou nada. Vamos orar, irmãos. Por favor, vamos fechar os nossos olhos, irmãos. A boa nova do Evangelho alcançou nossos corações. E como Deus é bom em nos chamar para sermos do seu povo em Cristo. Mas será que estamos buscando os rejeitados, irmãos? Será que, tendo sido aceitos por Deus, não estamos acomodados e estamos esquecendo de buscar aqueles rejeitados pelo mundo? O Evangelho de Cristo tocou o nosso coração. E nós podemos fazer festa, porque o noivo está entre nós. Seu coração se alegra, ou você está sempre azedo? Você celebra, ou você está sempre apontando os defeitos? Azedume na sua casa, azedume no seu trabalho, azedume na igreja. O noivo está presente, o noivo está entre nós. É festa anunciada pelo Filho de Deus, o noivo da igreja. O Evangelho, irmãos, fala de transformação. Todos somos pecadores, mas pecadores regenerados. Todos fomos chamados um dia como estávamos, mas fomos chamados para que não continuemos vivendo a velha vida, mas a nova vida em Cristo. Este é o Evangelho. E eu queria que você pensasse nisso nesta noite. O Evangelho alcançou a minha vida. O que eu faço pelos rejeitados? O Evangelho alcançou a minha vida. Por que eu não estou vivendo em festa? Santo Deus, pedimos tua bondade sobre nós, que tendo sido alcançados pelo Evangelho, fazendo parte da tua igreja, somos convidados a celebrar o Senhor Jesus Cristo. Queremos que por tua graça, a palavra desta noite nos ajude a buscar os rejeitados. Queremos que a palavra desta noite tire, ó Deus, tristezas do nosso coração, curando cada um de nós com óleo de alegria, para que celebremos a certeza, o noivo está entre nós. Queremos viver na nova vida, Senhor. Tantas vezes o pecado se levanta, tantas são as tentações, mas queremos viver em santidade. Concede essa bênção do Evangelho para cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.